Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos Fundamentos da Fé. E hoje tratando também de um tema extremamente importante, um tema profundo, mas um tema extremamente relevante nos dias atuais, um tema onde muitas pessoas sofrem, padecem, que é o tema da falta de perdão e da amargura. Esse tema é extremamente relevante, O grande trunfo de Satanás hoje na vida de muitas pessoas é a falta de perdão, mediante as injustiças sofridas pelas pessoas, as ofensas recebidas. Oferecer a quem quer que seja uma graça inferior àquela que nós recebemos de Deus nos enquadra numa prática de injustiça, porque da mesma maneira que Deus nos perdoou, nós também temos que perdoar as pessoas, não importa aquilo que fizeram conosco. O importante é aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. O que é que você tem feito com relação às ofensas, às injustiças, às coisas que fizeram com você? Isso é o que é importante. Muitas maldições e tormentos se instalam na vida das pessoas, infelizmente por causa da amargura e da falta de perdão. No reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. E vamos analisar algumas consequências destruidoras na vida das pessoas com relação à falta de perdão. Nós estamos baseados em Mateus 18, queria muito que você lesse todo o trecho de Mateus 18, a partir do versículo 23, tem aquela famosa parábola, do homem que não perdoou o seu conservo. E aí no final desse trecho, nós vamos só ler o finalzinho, você pode ler aí na sua casa, Mateus 18, no final do capítulo 18, tem essa parábola da pessoa que não perdoou o seu conservo, É a parábola que fala do rei, do servo e do conservo. O servo tinha uma dívida milionária com o rei e o rei o perdoou. Mas aquele servo não perdoou o seu conservo, ou seja, aquele que estava debaixo dele, que tinha uma dívida pequena com ele. Ele não exerceu a mesma misericórdia que havia recebido, ele não deu o mesmo perdão que ele havia recebido do rei, e aqui o rei representa Deus, e o servo representa aqueles que não perdoam os seus irmãos. No versículo 32 a Bíblia diz: então o Senhor chamou o servo mau e disse, aquele que não havia perdoado o seu conservo: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E irado seu Senhor, que aqui representa Deus, ou Jesus Cristo, entregou-os aos torturadores. Torturadores aqui representam os demônios que afligem a vida daqueles que não perdoam as pessoas, que sonegam o perdão, que guardam amargura e ódio no coração. Irado, seu Senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E no versículo 35, é o versículo chave do nosso estudo, a Bíblia diz assim: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nós temos que lembrar, querido, que o perdão não é um sentimento, envolve emoções e sentimentos, mas não é um sentimento, é uma decisão de obedecer a palavra de Deus e liberar o seu coração, de cancelar toda dívida, cancelar todo escrito de dívida, como Deus fez conosco. Assim nós também temos que zerar os créditos de injustiça daquelas pessoas que nos ofenderam, nos machucaram ou fizeram qualquer coisa. Lembre-se disso, no reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. Tem muita gente, infelizmente, que vai para o inferno porque está sonegando perdão, guardando amargura e ódio no coração. Primeira consequência de sonegar o perdão e guardar amargura no coração é o envenenamento emocional. Envenenamento emocional. A falta de perdão produz uma ferida terrível na alma da pessoa. E essa ferida, quando alimentada, produz a amargura. Até o nome Mara na Bíblia significa amargo, amargura. A amargura é uma toxina espiritual tão venenosa quanto infecciosa na vida da pessoa. E é de onde vem a palavra mágoa.
Mágoa significa má água. É como se tivesse uma água poluída, uma água suja, uma água podre dentro da pessoa, porque mágoa significa má água. Não perdoar é você tomar um veneno e querer que a outra pessoa morra. É igual comer um fruto com ácido sulfúrico, querendo que o outro morra, mas quem está morrendo por dentro é você. Obviamente é você mesmo que está morrendo e querendo que o outro, morra. E é você matando o outro dentro do seu coração. Toda atitude de vingança não deixa também de ser um suicídio emocional. Por isso, infelizmente, muitas pessoas estão feridas, lambendo as suas feridas, se alimentando das suas feridas, propagando as suas feridas de alma e envenenando essa sua vida emocional por não liberarem o perdão e guardarem a amargura ou a mágoa, a má água no coração. Segunda consequência, da falta de perdão e da amargura é o relacionamento aprisionado. O perdão é um princípio decisivo que determina a condição de liberdade ou o aprisionamento espiritual na vida da pessoa. Você tem toda a disponibilidade de ser livre na sua vida, de ser liberto, de ser curado, de ser sarado, mas para isso é necessário o perdão. A falta de perdão aprisiona a pessoa espiritualmente. Quanto mais amargurados contra uma pessoa, mais também nos unimos a ela de forma iníqua, Nós promovemos uma ligação iníqua, uma ligação pecaminosa com aquela pessoa por não liberarmos perdão, ou seja, a amargura não nos separa da pessoa como a gente acha aqui, eu não quero mais contato com ele, não estou nem aí para a pessoa, mas você guarda a pessoa dentro do seu coração, você aprisiona ela dentro da sua alma. A amargura não nos separa da pessoa, na prática ela nos aproxima malignamente daquela pessoa através de ciúmes, ressentimentos, mágoas e coisas nesse sentido, amarguras. A inimizade ou a amargura resume um dos principais tipos de ligações iníquas entre as almas de duas pessoas. Ficamos algemados àquela pessoa, condicionados àquela pessoa que nos feriu, e se de coração não perdoarmos aquela pessoa, estaremos sempre competindo com ela, invejando ela, evitando ela, de tal forma que ela acaba se tornando o centro das nossas vidas. A gente acaba tirando Deus, acaba tirando Jesus do centro da nossa vida e colocando aquela pessoa da qual nós estamos amargurados, estamos feridos, estamos ali, cheios de ódio, rancor e mágoa. Então, é tudo que Deus não quer. E é tudo que o diabo quer, tirar Jesus do centro da sua vida e colocar uma pessoa através das injustiças sofridas e das ofensas que você recebeu, gerando uma ferida, descontrole emocional e aprisionamento espiritual. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer gira sempre em torno daquela pessoa de qual nós estamos guardando amargura no coração, a quem estamos sonegando perdão. Perdemos a paz e a liberdade, porque a Bíblia diz que Deus, aquele que não libera perdão, Deus, permite que atormentadores os castigue até que seja paga aquela dívida. Ou seja, se você quer ter demônios afligindo, oprimindo, tirando a paz e a liberdade da sua vida, continue guardando amargura no seu coração e sonegando perdão. Mas se você realmente quer ser livre, liberto e não dar legalidade nenhuma a Satanás e aos demônios, nós precisamos liberar perdão e sararmos o nosso coração aos pés de Jesus. O lugar da centralidade que pertence a Jesus, quando sonegamos o perdão, passa a ser ocupado pela pessoa que não perdoamos. A terceira consequência é que não seremos perdoados por Deus se não liberarmos perdão de todo o nosso coração. É o que a Bíblia chama de apostasia. Mateus 6, 14 a 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Esse é um texto que precisa ser levado muito a sério na vida de muitas pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é que a falta de perdão é inseparável da apostasia, do abandono da fé. E muitas pessoas hoje abandonaram a fé, estão desigrejados
por questões mal resolvidas dentro do coração e dentro das suas almas. E é tudo que o diabo quer, afastar a ovelhinha do rebanho de Deus e colocar ela, né, isoladamente à mercê dos lobos de Satanás, que são os demônios, o mundo que quer tragar a vida dessa pessoa através da apostasia espiritual. Temos aqui uma linha de ação que não pode ser ignorada. Não perdoar nos leva a uma situação crônica de desgraça, de condenação e, consequentemente, de apostasia ou naufrágio na fé. A apostasia é uma porta aberta para a desestruturação espiritual, moral e social. E esse é um ciclo de desgraça na vida da pessoa: rejeição, falta de perdão, não graça, ou seja, desgraça, apostasia, desintegração psicoemocional e corrupção social. É tudo que o diabo quer: rejeição por causa da falta de perdão, a desgraça na vida da pessoa, a apostasia da fé, a desintegração da mente, né, das emoções, psicoemocional, e por último, o estágio mais avançado é a corrupção social, ou a marginalização da pessoa através de vícios, compulsões, né, sendo desintegrada da família. Hoje nós vemos, né, pessoas em situações à beira, né, do colapso da sociedade, marginalizadas porque tem situações mal resolvidas dentro do seu coração. Ou seja, quando sonegamos o perdão, colocamos-nos numa situação de não sermos perdoados por Deus. E isso compromete até a salvação da nossa alma. Biblicamente, a nossa salvação está condicionada a alguns fatores. E o perdão é um dos fatores mais importantes. Se não podemos conviver com uma pessoa aqui na terra, muito menos vamos conviver com ela no céu. Então é algo que afeta a nossa vida espiritual, nossa salvação, e promove a apostasia. É interessante notar que o principal motivo que leva muitas pessoas a se afastarem de Deus, apostatando-se da fé, fundamenta-se em um quadro de decepção e de amargura, né? Muitas pessoas feridas, decepcionadas, amarguradas. A amargura nos priva da graça de Deus, está lá em Hebreus 12, e principalmente por conta disso, a quantidade de pessoas apostatadas do Evangelho é enorme hoje, principalmente no Brasil. Dizem, né, a estimativa do IBGE é mais de 4,5 milhões de pessoas, né, estão desigrejadas hoje, feridas ou machucadas por situações crônicas, nós sabemos, muitas delas com determinada razão, né, por erros, falhas terríveis da Igreja do Senhor Jesus em lidar com o problema das pessoas. Pessoas que conheceram a verdade, experimentaram a salvação, compartilharam do poder de Deus e por causa de decepções ministeriais, sentimentais, abusos de líderes, resistência, talvez à correção e à disciplina na igreja, orgulho, às vezes denominacional, legalismo, né, cheio de legalismo, lei, hipocrisia, acabaram indo para um lugar de amargura, de apostasia, sempre se sentindo de alguma forma injustiçadas. Mas no fundo, o problema orbita em torno do eixo da falta de perdão. E por último, uma das consequências terríveis da falta de perdão e da amargura é a condenação. Condenação. Mateus 7, de 1 a 2, a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão. Então, quando não perdoamos as pessoas, nos tornamos vulneráveis para praticar o mesmo mal pela qual sofremos, né? Aquele mal acaba se propagando dentro de nós, porque a mágoa fica lá, a má água, a água podre, a água iníqua, a ligação iníqua com aquela pessoa. E o pecado, às vezes, daquela pessoa acaba se propagando dentro da minha e da sua vida, se não liberarmos perdão, né? É o que a Bíblia diz aqui: nossos principais erros têm a mesma natureza das injustiças que não perdoamos, porque com a mesma medida que medimos os outros, seremos medidos também por Deus. Essa lei foi bem evidenciada pelo apóstolo Paulo, né? Em Romanos 2:2, Paulo diz: tu que julgas, praticas o mesmo, né? E essa é a tendência dos legalistas, né? Todo legalista, hipócrita, fariseu, aquele cara muito duro, cruel, que falta graça, misericórdia e compaixão para com o outro, geralmente tem um pecadão escondido na vida dele,
e aí ele joga as suas mazelas, as suas frustrações, as suas decepções sobre um outro irmãozinho que também está errando, falhando, e não age com graça, pelo contrário, com severidade, com ódio, com rancor, com punição, com legalismo ferrenho. Para averiguar a severidade dessa lei, primeiro faça uma lista com todas as pessoas que te feriram e de tudo o que elas fizeram contra você. E aí, uma a uma, vai liberando essas pessoas no seu coração, porque só assim você conseguirá ser liberto, né? Como diz o ditado, quem apanha jamais esquece. Então você sabe aquilo que você sofreu, as injustiças, as ofensas, né? Depois tente alistar, né, tudo que você tem feito e o que tem ferido e prejudicado outros. E você vai ver que da mesma maneira que você foi ferido, ofendido, sofreu créditos de injustiça, geralmente esses pecados também acabaram se perpetuando na sua vida. De repente você vai descobrir que essas duas listas, né, entre aquilo que fizeram comigo e aquilo que eu faço com os outros, acabam coincidindo, porque as suas agressões, né, as suas transgressões estão ligadas com as injustiças que você sofreu e que ao invés de perdoar, você condenou, murmurou, se vingou e amaldiçoou e foi maledicente com outro. A grande chave para perdoar é ver como temos errado. Não existe a verdadeira santidade sem um verdadeiro compromisso com a prática de perdoar. Não existe santidade sem perdão. Como não existe amor sem perdão. O tempo, a longevidade dos nossos relacionamentos é proporcional, né, à nossa capacidade de perdoar as pessoas. Quanto mais perdoamos, menos pecamos. Vou repetir, quanto mais perdoamos, menos pecamos. Quanto menos perdoarmos, mais erramos com os outros. Se esse processo não for interrompido na sua e na minha vida, infelizmente, né, acabaremos sentenciados, né, pelo nosso padrão de julgamento e seremos condenados por Deus. Por isso que acontece tanta enfermidade física, colapsos emocionais, crises nervosas, depressão, que passam a frequentar a vida das pessoas que guardam amargura no coração, mágoa, e sonegam o perdão, ou tem falta de perdão. A falta de perdão nos transfere da cadeia de juiz para o banco dos réus diante de Deus, onde acabamos condenados, aprisionados, penalizados, torturados e atormentados por espíritos malignos, pessoas e situações malignas na nossa vida. Então, querido, por favor, libere perdão. Se você realmente quer, né, que Deus restaure a sua vida e o seu coração, libere perdão, não sonegue perdão na vida das pessoas. A amargura e a rebelião podem ser definidas como um atestado de fracasso mediante rejeições e injustiças sofridas. Resumindo, então, toda escolha baseada nessas atitudes vão impor um quadro de enfermidade na vida da pessoa. Quer dizer, se ela não libera perdão, guarda mágoa, guarda amargura, né, vai acabar gerando na vida dessa pessoa um quadro de enfermidades físicas, sofrimento emocional, perturbação temperamental no seu temperamento, na sua personalidade, colapsos nervosos e psíquicos, opressão espiritual e até mesmo tortura causados por espíritos demoníacos. Um outro princípio que enfatiza essa ligação entre a falta de perdão e uma vida condenada é a ceia, né? A essência da ceia do Senhor é a reconciliação e a comunhão. Um autoexame que nós temos que fazer da nossa própria vida. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11. Então, um autoexame dos nossos relacionamentos deve ser feito minuciosamente antes de ceiarmos. Uma negligência nesse sentido pode ser fatal. Tá? Praticar o ato cerimonial da ceia do Senhor sem discernir o seu conteúdo moral pode trazer consequências trágicas na vida daquele que sonega perdão, guarda amargura e mágoa no seu coração. Quando tomamos a ceia sem perdoar, estamos pecando contra a unidade do corpo de Cristo, a integridade do corpo de Cristo. E esse é o real motivo de muitas pessoas estarem doentes e às vezes até morrerem prematuramente por estarem agindo com o coração errado diante da ceia do Senhor. Então isso é muito sério. Lembre-se de todas essas consequências, de todos esses quadros terríveis que acontecem na vida daqueles que sonegam o perdão. Como nós vimos,
As quatro consequências destruidoras da falta do perdão é, em primeiro lugar, o envenenamento emocional. Segundo lugar, o relacionamento aprisionado. Terceiro lugar, a apostasia da fé. E quarto lugar, a condenação por parte de Deus por havermos medido e julgado as pessoas e não julgados a nós mesmos e liberado perdão no coração. Lembre-se disso, se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, também não seremos perdoados pelo nosso Pai que está nos céus. Libere perdão. Lembre-se disso, perdão não é um sentimento. Sentimento e emoção entrega feridos, sentimentos, emoções aos pés de Jesus. É Ele que vai curar os teus sentimentos, as tuas emoções, a ferida que está aberta. Libere perdão, obedeça a palavra de Deus. Seja livre, liberto de todo o mal que te assola. E em nome de Jesus, reconcilie-se com Deus, reconciliando-se também com pessoas. Que Deus abençoe a tua vida e o teu coração, no nome de Jesus. Amém e amém.